Assalamu alaikum mais uma vez. Então, a gente estava falando sobre a importância da jurisprudência em geral, né? Não é só do mês do Ramadã. E não questionar. Não fala, mas, Sheikh, eu não posso aceitar uma coisa que não tem lógica atrás. Tem lógica. Porque quando você confia em Allah subhanahu wa ta'ala, quando você sabe que esse guia, esse mensageiro que Deus mandou, não é uma pessoa comum como a gente. É um profeta, um mensageiro que Deus mandou. E esse livro sagrado, ao Corão, não é como qualquer livro. É um livro especial de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você sabe disso, você confia em todas as palavras do profeta. A obediência significa isso. Quando o profeta Abraão, isso não é só no islamismo, foi ordenado para matar seu filho, questionou? Perguntou por quê? Não só o profeta Abraão, filho, adolescente dele, Ismael. Para os judeus foi o Isaac, mas Isaac é um profeta de Deus, Ismael também é outro profeta de Deus, o pai deles, Abraão também. Ele também, o filho também, não reclamou, não perguntou nada. Isso é uma ordem de Deus? Sim, pai. Tá, faz. Colocou a faca na garganta do filho e ele, sem questionar, aceitou. Deixa eu contar outra história. Uma vez, uns companheiros do Imam Rida alayhi salam foram para a cidade de Tus, quando o Imam Rida estava lá, né? Que hoje em dia se chama Mashhad. E o Imam alayhi salam também está enterrado lá. Foram lá, eu acho que da cidade de Qom, daqui. Foram para lá e falaram para... Ou da Kufa, de uma cidade bem religiosa da época. Senhor, Imam, você sabe que esse Ma'mun, califado da época, ele é um corruptor, ele é uma pessoa injusta. Por que o senhor está ajudando? Por que você não faz uma revolução assim contra... O Imam alayhi salam disse: porque eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho companheiro, eu não tenho ashab. Por que você está falando assim? Só na nossa cidade a gente, agora aqui 1, 2, 3, 4 pessoas, por exemplo, a gente pode trazer 1000 ou milhares de pessoas, soldados, para te ajudar. O Imam alayhi salam disse: nem vocês vão me ajudar. Como assim? A gente é Shia, companheiro do Senhor, tudo. Não. Se eu ordenar, vocês obedecem? Claro que sim. Qualquer coisa. Aqui o forno, né, o tanur da época, podem entrar nesse forno? Como assim? Está ligado? Tem fogo? Sim. Mas como assim? O imam disse: viu? Você está questionando. E chamou a pessoa que é um companheiro do imam, que também servia e fazia as coisas de casa, chamou ele: fulano, pode entrar nesse forno? Sem perguntar nada, entrou no forno. E depois o imam chamou ele, voltou. E temos mesma história sobre o profeta Abraão, né? Não foi o profeta Abraão quando o Corão Sagrado narra essa história. Entrou no fogo e fogo virou jardim para ele. Daí o Imam alayhi salam disse para eles: eu preciso de uns, não muitos, uns companheiros como ele, obediente. Nós estamos esperando a chegada do Imam al-Mahdi ajalala ta'ala farajahu sharif. Para quê? Para que o Imam fazer uma revolução, fazer uma levanta contra os corruptores, estabelecer um governo justo. Precisa de uns soldados obedientes. Se você ainda tem dúvida na profecia do profeta, na religião islâmica, em Allah subhanahu wa ta'ala, pesquisa mais. Se você já tem certeza, se você já tem essa fé, tem que praticar também. No Alcorão Sagrado, leia o Alcorão. Eu acho que todas as páginas têm pelo menos um versículo que fala al-iman wal-amal as-salih juntos.
A fé e a ação boa. Sempre essas duas frases vêm juntas. A fé sem praticar não adianta. E prática sem fé não adianta. Os dois juntos. Por isso que nós temos jurisprudência e pratica também. Mas nas outras religiões tem, né? Judaísmo também, os judeus, sim, são praticantes. Os cristãos, a maioria não. Eles têm algumas regras. Por exemplo, você sabe, né? Não tem divórcio na jurisprudência cristã. Ou relação antes de casar, não existe, não é lícita. Sim. Mas, infelizmente, hoje em dia os cristãos não praticam essas regras. Tem muitas questões dentro do cristianismo. Por exemplo, no próprio, uma leitura bem apurada dentro do Evangelho, Jesus mesmo fala, que a paz de Deus esteja com ele, que ele não veio para alterar a lei. Ou seja, a lei ainda é vigente. A lei que os judeus seguem, está certo. Muitas coisas que os judeus acrescentaram também, que Jesus foi contra, né? Que os fariseus puseram coisas, fardo muito pesado, que não estava na lei de Moisés. Então Jesus veio para limpar essa parte que foi posta, mas as coisas que seguem ainda, por exemplo, não comer carne de porco, ainda é vigente. Guardar o sábado, ainda é vigente, por exemplo. E outras coisas que os cristãos hoje em dia não praticam, né? Então, infelizmente, porque existe uma deturpação, obviamente, dentro até mesmo da fala de Paulo, onde, existe até uma frase em português que fala, uma frase tirada de contexto é pretexto, né? Muitos cristãos dizem, por exemplo, da questão de comer carne, que está permitido por causa da questão que Paulo diz que não é importante, não é o que entra por sua boca, é o que sai dela. Então, aí, para eles, isso aí já está liberado. Ou seja, você pode comer carne de porco, não tem problema. O que é importante é o que sai dela, não o que entra. E não é assim, se você for ler mesmo o texto, ele está explicando outra coisa, não da carne de porco, por exemplo, né? Só pensar nisso, irmão Roger, só pensar que por que Allah subhanahu wa ta'ala criou a gente? E para onde a gente vai? Eu acho que todas as religiões, no mínimo as religiões abrâmicas, né, concordam com o dia do juízo final. Sim. O que significa? O que é significado de juízo final? Se você não tem algumas regras para praticar, para fazer, por que julgar? Porque a balança. Exatamente. Não faz sentido. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos criou para testar. Se você não acreditar nisso, teste, prova, não faz sentido. Tentação do diabo, não faz sentido. O dia do juízo final não faz sentido. Então, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Os sábios e não sábios não tem nenhuma diferença. O praticante e pessoal injusta, quem comete todos os pecados, né? Um assassino, não tem nenhuma diferença com um sábio, por exemplo, médico que salvou a vida de várias pessoas. Deus não é justo? Só pensar um pouco sobre esses assuntos, já vocês também concordam com isso que Allah subhanahu wa ta'ala mandou, tem uns mandamentos, algumas ordens que temos que praticar. Quais são, dependendo da religião que você escolheu depois das suas pesquisas na parte da teologia e filosofia, né? Você aceitou uma religião, tem que acreditar, confiar nas palavras do seu guia, do seu profeta. Só complementando, Sheikh, a questão, voltando a falar um pouco do cristão, muitos dizem que